até onde nós tivemos conhecimento, essa localização exata dessas edificações, esse mapeamento era fundamental para, então, poder possibilitar novas pesquisas a partir disso, né? Então, mapear e diagnosticar o estado atual do patrimônio edificado, com técnica enxaimel em parte da área rural do município, quanto à permanência de seus vestígios arquitetônicos e de suas implantações urbanas. Claro, o nosso foco aqui é arquitetura e urbanismo, né? Mas essa pesquisa abre, assim, várias frentes que podem ser continuadas, né, daqui para frente, até no âmbito do patrimônio imaterial. Os objetivos específicos, então, compreender as transformações ocorridas na área rural do município ao longo da história e sua relação com a arquitetura com técnica enxaimel, analisar o patrimônio edificado com técnica enxaimel joinvilense reconhecido através de proteção legal e identificar as edificações rurais com técnica enxaimel de Joinville, na área indicada no mapa, que vocês já verão, protegidas legalmente ou não, com o levantamento das informações pertinentes. Então, a gente sabe que já existem várias edificações em enxaimel na área urbana, que já são conhecidas, ou protegidas de alguma forma, mas a área rural, ela ainda tinha bastante fragilidade, né, quanto ao próprio conhecimento desse acervo existente, né? Então, como muitos alunos, principalmente do mestrado, né, imagino que não sejam da arquitetura, né, eu trouxe só um conceito sobre a técnica enxaimel, né, mas não vou me aprofundar muito nessas questões arquitetônicas, porque não é o nosso foco e também eu não quero me alongar muito, né, mas só para passar, assim, para esses ouvintes, digamos assim, né, a gente tem a técnica enxaimel, então é muito importante a gente saber que enxaimel não é um estilo arquitetônico, e sim uma técnica construtiva, até tem nesse quadro aqui no final, né? Então, enxaimel é uma técnica construtiva e não um estilo, como muitos a denominam. Surgiu no Brasil por meio de imigrantes europeus e sua maior porção está presente nas regiões do Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apresentando características próprias e adaptações regionais. Então, as regiões de Santa Catarina, elas têm características que se diferenciam, muitas vezes, das do Rio Grande do Sul ou do Espírito Santo, né? Claro que até no Espírito Santo a gente acaba não conhecendo esse tipo de arquitetura. Mas aqui cabe também mencionar que no sul do Chile também há um acervo importantíssimo de arquitetura enxaimel. Eu tive a oportunidade de ficar 2 meses lá por conta da Bolsa Sanduíche do meu marido, e lá eu pude conhecer várias edificações, justamente porque a colonização no sul do Chile, né, por parte dos alemães, se deu, na mesma época que a colonização aqui de Santa Catarina. Então, isso para mim foi uma surpresa, né? Algo que também não é muito conhecido da maioria das pessoas. Tá? Então, aqui a gente tem nessas imagens, né, um pouco dessas características da técnica enxaimel. Então, na imagem da esquerda, a gente tem uma edificação aqui da área rural de Joinville, que em algumas partes o proprietário substituiu a alvenaria de tijolos maciços por tijolos furados, esses comuns dos dias atuais, e eu trouxe essa imagem porque fica claro que a estrutura, né, em enxaimel, ela não depende desses fechamentos em alvenaria ou em taipa ou do material que seja, né, as possibilidades de você fazer esse fechamento. Então, o que dá sustentação à edificação em enxaimel é justamente essa estrutura em madeira que é encaixada, né, com um sistema bastante, assim, elaborado de encaixes de carpintaria, né,
E há todo um sistema também de numeração dessas peças, de encaixes, é como um quebra-cabeça, e vocês já devem ter visto, né, que cada peça possui uma numeração. E cada um desses construtores ou carpinteiros tinha um sistema, então, de numerar e de fazer a sua sequência. E uma característica importante também é que não eram usados pregos, parafusos, e sim esses tarugos, né, essas peças em madeira mesmo, que davam, então, que faziam com que esses encaixes não se soltassem, que uniam essas peças em madeira, tá? Falando numa linguagem mais acessível, né? Então, qual foi a metodologia que nós adotamos para esse trabalho, né? Claro, inicialmente uma pesquisa bibliográfica e acerca das transformações da área rural de Joinville e das características da técnica enxaimel. Então, eu reforço aqui que a grande expert em enxaimel é a Simone, né? Eu sou uma aprendiz ainda, né? É um tema, assim, que me é muito caro, mas a Simone já trabalha com isso há mais de 20 anos, né? Então, ela certamente explicaria maiores detalhes das tipologias encontradas aqui em Joinville. Então, contextualizando com a região e com o Brasil e buscando uma abordagem com o uso de conceitos atuais relacionados ao tema do patrimônio. Então, para diagnosticar, né, para analisar esse acervo de edificações de Joinville, foram levantadas informações gerais acerca dos seus exemplares, né, com a identificação das suas localizações em mapa e, posteriormente, visitas em loco. Nesse ponto aqui, essa surpresa da pandemia nos atrapalhou bastante, né? Então, isso atrasou o início das visitas. Também, uma dificuldade que nós encontramos foi a impossibilidade de fazer muitas entrevistas com os proprietários, né? Então, as pessoas não estão dispostas a receber visitas em casa, né, para conversar. Já há uma desconfiança, assim, usual desses proprietários em relação a pessoas que vão fazer fotos ou fazer perguntas, né, porque eles têm muito medo de tombamentos ou de alguém que seja da prefeitura. Então, quando eu ia, eu sempre me identificava como professora da Univille, dizendo que é uma pesquisa acadêmicos, aí eles estavam mais tranquilos. Essas visitas foram muito importantes, apesar dessas limitações, para a gente conhecer o acervo como um todo. Então, como eu estava comentando ali informalmente, né, antes do início da apresentação, nós não imaginávamos que haveriam tantos imóveis como a gente encontrou, né? O número nos surpreendeu, justamente por ser apenas uma parte da área rural. Nós, sim, empiricamente sabíamos, né, que existiam muitas edificações, mas existiam muitas mais do que nós estávamos prevendo. Então, para cada edificação, né, que nós encontramos e visitamos, serão preenchidas fichas, né, para cada uma delas uma ficha, e com base na minha dissertação de mestrado, que é relacionada ao patrimônio industrial, né, um tema totalmente diferente, nós elaboramos fichas, então, focadas nessa nova pesquisa e nessa tipologia arquitetônica, que é muito diferente da arquitetura industrial, por exemplo, né? Essas fichas ainda não foram concluídas e serão concluídas até fevereiro de 2021, né? Elas já foram iniciadas, mas ainda falta essa parte de análise construtiva mesmo, bem focada na questão da arquitetura, né? Então, as principais referências que nós usamos foram os livros do Günter Weimer, né, que são, assim, fundamentais para quem estuda enxaimel. Günter Weimer é um pesquisador da URGS, né, já está bastante idoso, ele teve aqui algumas vezes, dando algumas palestras, já faz alguns anos que ele veio pela última vez,
mas ele é um grande estudioso da técnica enxaimel, né? Então, ele foi muitas vezes à Alemanha e conhece detalhadamente a arquitetura com técnica enxaimel no Rio Grande do Sul. E nos anos 90, ele publicou esse livro da esquerda, Arquitetura enxaimel em Santa Catarina, que foi patrocinado pela Tigre, aqui de Joinville. Então, ele acaba falando de algumas edificações aqui da nossa cidade também, né? É um livro, assim, mais, digamos, resumido, né? Não é tão aprofundado quanto o Arquitetura da Imigração Alemã, né? Que é mais técnico. E eu trago aqui também esse livro, Cantos e Encantos, Vivendo a Área Rural, que é um livro de uma arquiteta aqui de Joinville, a Rosana Barreto Martins, e ele é um livro mais direcionado a pessoas que queiram fazer um roteiro turístico, não é um livro com uma preocupação acadêmica, mas ele nos ajudou muito a termos uma ideia inicial das edificações da nossa área. Então, ela cita os nomes das famílias, dos proprietários, ela mapeia, né, mas de uma forma, assim, sem mais esquemática, sem uma localização exata, né, sem as coordenadas geográficas, e ela cita, então, quando é enxaimel, quando não é. Então, o livro dela foi muito importante para o início da nossa pesquisa e para o planejamento do roteiro e das visitas que nós fizemos. E aí, temos também a dissertação de mestrado do Bruno da Silva. O Bruno trabalhou por muitos anos na coordenação de patrimônio cultural da Fundação Cultural de Joinville. Nós fomos colegas, né, no tempo em que eu fui gerente, e ele, então, fez uma dissertação no curso de mestrado da UDESC, que se chama Construção do Campo do Patrimônio Cultural, Políticas de Preservação, Instâncias, Mecanismos e Agentes Culturais em Joinville. É muito interessante porque tem um capítulo, não lembro se é um capítulo ou um item, enfim, que fala especificamente do enxaimel, né? Então, isso foi bem importante. E nesse trecho da dissertação dele, que ele faz essa análise da patrimonialização, desculpem, da arquitetura com técnica enxaimel, ele, então, traz à tona, né, a existência desse documento que se chama Enxaimel em Joinville e ao redor. Esse documento está digitalizado, tem uma cópia na antiga Fundação Cultural, hoje Secretaria de Cultura e Turismo, e nesse documento, então, dos anos 70, ele foi elaborado entre 1970 e 72, há a listagem de várias edificações da área rural. Algumas não têm imagem, né, são só citadas, e eles citam também que existiam aproximadamente, né, pelo que eles puderam verificar, as pessoas que fizeram esse documento nos anos 70, aproximadamente 350 edificações em enxaimel nos anos 70, né, imaginem só. E aqui eu trago, então, um trecho da dissertação do Bruno, em que ele fala sobre essas questões. Eu vou ler aqui rapidamente. Dos bens protegidos ou em processo de proteção no município, uma pequena parcela é constituída por imóveis com essa arquitetura, né, em enxaimel. 21 unidades dos 118 imóveis tombados. E 5 unidades dos 53 imóveis em processo de tombamento. Ou seja, do total de 171 imóveis tombados ou em processo, apenas 26 são em enxaimel, menos de 16%. Os primeiros 5 tombamentos de edificações em enxaimel no município foram realizadas apenas no ano de 2001 pelo órgão estadual de preservação. Então, isso é muito curioso, porque ele traz na pesquisa dele que
sempre há uma associação entre patrimônio arquitetônico, né, aqui no caso de Joinville, com arquitetura com técnica em Chaimel, né? Então, até mesmo alguns questionamentos em relação à preservação de alguns imóveis, né? A Ilanil sabe bem porque é da Confam, sempre, em alguns casos, se baseiam, mas não é uma arquitetura germânica, não é uma arquitetura em Chaimel, né? Então, aquele discurso sempre muito recorrente, assim. Mas, curiosamente, esse tipo de arquitetura não representa a maior parte das edificações protegidas em Joinville, né? Então, é um pouco contraditório. Enfim, e aí, em relação a esse estudo dos anos 70, né, tem duas listas, né? A primeira intitulada em Chaimel, em Joinville ao redor, contém 33 unidades em arquitetura em Chaimel, mas contempla também a área urbana e 20 imóveis em outras arquiteturas, sendo registrados os endereços, às vezes parcial ou apenas um ponto de referência. Aí eu vou mostrar para vocês algumas que estão nessa lista, a gente conseguiu identificar e ainda estão preservadas, né? Outras a gente não consegue ter certeza da localização, se são edificações que ainda existem ou não, né? Então, fica aí meio impreciso, né? Este primeiro levantamento foi elaborado na mesma época em que foi prevista a implantação de uma edificação em Chaimel, no Museu Nacional de Migração e Colonização. Tá? E a segunda relação de imóveis, Casa de Chaimel de Joinville, constitui uma ampliação da primeira, no tocante às unidades em Chaimel, composta pelas seguintes informações: ano ou período de construção, proprietários, construtores, características de composição, usos ao longo do tempo, estado de conservação e registro fotográfico. Então, aqui é uma imagem desse documento, então, foi digitalizado já de uma cópia, tem algumas falhas, mas com alguma dificuldade a gente consegue ler, né, o que está escrito. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu identificar como um antigo salão de baile Lehmann, que ficava na Estrada do Morro, eles chamaram de Estrada do Morro, mas na verdade é a atual Estrada Piraí, e essa edificação já foi demolida. Inclusive, aqui no levantamento dos anos 70, eles colocam ali na última frase que a conservação deixa muito a desejar. E no livro da Rosana Barreto Martins, ela cita rapidamente a existência desse salão de baile, que era muito conhecido pelas pessoas ali do entorno, do Vila Nova, né? E ela então, diz onde ele se localizava, né? Uma localização provável na Estrada do Piraí. Mas isso mais a título de curiosidade, é claro que essa edificação, ela não foi incluída no nosso mapeamento, né? Ela já não existe há muito tempo. Ani, oi, pode falar. Você falou que dá para interromper? Pode interromper. Esse levantamento foi aqui que o Afonso fez? Sim, ele participou. Se eu não me engano, acho que ele foi... Linde teve apoio da Fundação Cultural, da Fundação Catarinense de Cultura. A equipe também era de Etlinde, não era, não? Não, esse é anterior ainda, é de 1972. Foram algumas... esse é de 72. Algumas pessoas da associação que criou o museu, enfim, que geria o Museu Nacional de Imigração, né? Mas eu posso te passar esse material, posso passar para vocês, eu tenho ele em PDF. Legal, obrigada. Nada. Eu também gostaria, Anne. Sim, eu passo para vocês. E depois também o teu trabalho, claro. Tá, passo, o PDF lá que você vai fazer. Obrigada. Sim, assim que ficar pronto eu já passo para vocês.
Tá bom. Aqui nesse caso, por exemplo, né, eles falam de 2 casas na Estrada Comprida, e aí eles não colocam a localização nem o nome da família, então fica muito difícil, com a qualidade dessas imagens, a gente ter certeza de que casa é. Provavelmente é essa casa cuja imagem eu coloquei aqui do livro da Rosana, essa imagem, né, colorida, mas é uma casa que a gente não conseguiu acessar, então também essa foi uma das dificuldades que a gente encontrou. Algumas a gente não teve acesso, não tem como a gente abrir a porteira e entrar, né? Alguns proprietários não deixam a gente entrar também, e muitas edificações ficam bem nos fundos do lote, mais no interior, ficam escondidas atrás da vegetação, né? Então fica muito difícil a gente registrar imagens. Mas é possível que seja essa casa aqui, né? Mas a gente teria que confirmar com exatidão, porque no livro da Rosana ela comenta que foi feita pelo carpinteiro Krieger, que fazia casas pré-fabricadas. E essas 2 casas da Estrada Comprida, né, listadas no levantamento dos anos 70, eles citam ali que eram casas idênticas, né? Então, crer que eram casas pré-fabricadas, então pode ser que haja uma relação, mas isso tudo teria que ser melhor investigado, né? Aqui é uma casa que está exatamente igual como no levantamento dos anos 70, ela fica na estrada Blumenau, ela é bem fácil de avistar da estrada, né? Muito, assim, bem preservada. É a casa do agricultor Augusto Tanque, cujo filho foi professor nesta região, né? Nesse caso, a gente só conseguiu falar com o filho do atual morador, que já é um senhor bastante idoso, né? Mas a casa permanece, então, da família, né? De propriedade da família. Então, até o ângulo da foto ficou parecido, né? Então, reparem que a mesma chaminé aqui do forno, né? O rancho igual como era, né? Todas as características preservadas dos anos 70 para cá. Aqui é um conjunto de 2 casas que fica também na Estrada Blumenau, é um conjunto bem interessante. A família está na 6ª geração de descendentes, proprietários originais Henrique e Max Rowe, desculpem minha pronúncia de alemão, né? O William pode me ajudar. O William já morou na Alemanha, né, William? Essas casas estão preservadas, então nós conseguimos identificar que são elas, porque são citados os sobrenomes, né, e estão bem parecidas, né? Houve uma alteração na cobertura, mas as casas, então, se mantêm lá. Né? É um conjunto muito bonito, com essa paisagem, né? Assim, quem não conhece ainda essas estradas, né, eu sugiro que peguem o carro e comecem a andar, são paisagens, assim, maravilhosas. É claro que eu, assim, mereço um puxão de orelha, digamos assim, dos pesquisadores do patrimônio imaterial, mas isso é de forma bem consciente, assim, que há uma deficiência nessa pesquisa, nessa questão, muito por conta dessas limitações que nós tivemos. Então, faltou essa conversa com as pessoas, né? Claro que a gente teve muitas conversas, vocês vão ver mais para frente. Nós fizemos uma entrevista bem interessante, mas faltam pessoas, né? Faltam pessoas, falta o imaterial, né? Aqui no material que eu apresento para vocês. Isso eu sou bem consciente em falar. Essa casa também é muito bem conservada, claro, já sofreu alterações na arquitetura dela, fica bem próxima à ponte coberta, o Fonsaltrac, a ex-ponte coberta, né? Mas ela também é citada nesse levantamento, então tem a foto apenas de um detalhe aqui da entrada,
mas também nós conseguimos identificar pelo nome da família, né, pela descrição e por esses elementos arquitetônicos, é a família Schiming. E aqui, se vocês repararem, foram alterados esses elementos vazados, né, mas no geral é uma propriedade muito bem cuidada, muito bonita, né. Temos mais uma casa aqui, e é curioso, porque é uma casa que era de um húngaro, né, então também a gente percebe que não eram só alemães que tinham casas com essa técnica. Vamos ver também que havia carpinteiros, construtores de origem suíça, né, então há muitas frentes, como eu falei, para desdobramentos de pesquisas, né? Claro que, em relação às pessoas que construíam essas casas, a gente tem muito poucos registros em relação a isso, né? Não ficou nada registrado, pelo menos nós não tivemos acesso a isso, né? Então, essa casa também é muito interessante, ela está com as características preservadas desde os anos 70, vejam essa varanda lateral, né, ela permanece aqui, e também é muito fácil de avistá-la da Estrada Blumenau. Bom, e como que a gente definiu essa área de estudo, né? A gente, então, definiu como sendo as adjacências da Estrada Blumenau, da Estrada Comprida e região do Rio Piraí, né? Então, no início, a gente pensou numa área, quando a gente começou a fazer o levantamento, a gente foi ampliando, foi se empolgando, né? Mas, bom, vamos incluir tal estrada, então, se a gente vai até aqui, vamos até o final, e aí resolvemos fazer as estradas em todas as suas extensões, né? Então, no próximo mapa vai ficar mais claro. E acabamos definindo, então, essa área aqui em vermelho, né? Que poderíamos considerar uma área aqui sudoeste, digamos assim, de Joinville, né? E essa escolha da delimitação da área foi uma sugestão inicial da Simone, por essa experiência que ela tem de muitos anos, né? E se deu por conta de já haver todo o levantamento realizado pelo IFAM para a definição do Roteiro Nacional de Migração, né, que já tinha priorizado a Estrada Dona Francisca e o entorno, e essa área, então, que a gente está mapeando agora, ela tinha ficado de fora, né? Então, não tinha por que a gente trabalhar mais uma vez com a área que já foi contemplada pelo Roteiro Nacional de Migração e que já tem anos e anos de levantamentos, de inventário, com vários profissionais do IFAM, da Prefeitura de Joinville, né? E aqui, então, já é o mapa, né? Esse mapa já está concluído, então, essa fase de mapeamento nós já fizemos, que, na verdade, é a mais trabalhosa, porque nós percorremos todas essas estradas e definimos, então, as estradas diferenciando por cores, né? Então, a Arataca, que é aqui, Blumenau, que é essa roxa aqui, Comprida, essa lilazinha, Duas Mamas, a amarelinha aqui, a Estrada dos Morros, a cor de rosa aqui, Motucas, enfim, Piraí, a Estrada dos Portugueses, Salto 1, Salto 2, Serrinha, e a SC também, que tem vários exemplares, tá? Então, cada estrada dessas tem uma numeração, e todas essas bolinhas aqui são edificações com técnica em Chaimel, tá? Então, ao todo, nós mapeamos 60 edificações, só nessa área, né? Então, eu, particularmente, não imaginava que seriam tantas assim, né? Muitas foram demolidas nos últimos anos, né, fora essas 60, então esse acervo era bem maior. E aqui no mapa a gente consegue ver também como a gente pegou do sistema municipal de georreferenciada, né, de geoprocessamento,
a gente tem aqui os imóveis tombados, que são esses em vermelho. Então, vejam, quando é tombado, né, o lote inteiro fica com essa cor. Então, na verdade, tombados, nós temos só 2 imóveis. Esse aqui, que fica na SC, e esse que fica na Estrada dos Portugueses, fica mais para a Estrada dos Portugueses, mas é quase esquina com a Estrada Piraí, né? Então, nós partimos de visitas em loco, de observação, então nós fomos percorrendo as estradas e parando, observando, perguntando para as pessoas, né, com indicação. Então, esse mapeamento, ele não existia. A prefeitura, ela não tinha, com exceção desses 2 imóveis tombados, a localização exata dessas edificações, né? Algumas delas são cadastradas como unidades de interesse de preservação, mas se você pega esse cadastro, fala assim, localizada na estrada Arataca sem número, só isso, uma foto da casa e a estrada e sem número. Então, você não tem nenhuma referência, nem mesmo o nome do proprietário. E outra dificuldade é que a prefeitura, ela não tem o cadastro dos proprietários de uma forma, assim, organizada, como se tem na área urbana, né? Porque na área urbana, eu, como servidora do município, eu consigo um sistema de gestão cadastral e eu consigo consultar o proprietário de qualquer lote, né, da área urbana. Mas na área rural, não. É diferente, não há esse controle, né, de todas as informações. Então, nós fizemos essa primeira observação, e também, através do livro da Rosana, porque por isso que ele foi tão importante, nós pudemos identificar casas que não eram visíveis da estrada. Então, certamente, ela fez uma pesquisa bastante demorada e aprofundada para saber onde essas edificações estavam, né? Então, muitas estão, como eu falei, no fundo do lote, escondidas, atrás da porteira, então você não tem acesso visual a essas edificações, somente com alguém indicando, né, ou alguma informação prévia você consegue encontrar. Então, 60 imóveis mapeados, né? No cadastro de UIPs, unidades de interesse de preservação, constavam 24 ou mais, tem algumas que a gente não tem certeza da localização e não tem também a informação se elas existem ainda ou não, né? Então, algumas a gente ainda está verificando. Uma em processo de tombamento que desmoronou, ficava na S68, desmoronou ou desmoronaram, né? Ah, gente, eu esqueci de gravar, né? Esqueci de gravar, eu acho. Tá. Sendo gravado, Anny, a informação que está aqui é que a gravação foi iniciada. Ai, que bom. Acho que não fui eu. Anny, eu não tenho acesso aqui a esse, eu nem consegui ver onde o meu marido está acompanhando aqui, ele disse que está gravando, e é a Ariane que falou agora, né, Ariane? A Ariane é nossa estagiária. Isso, Ok, então. Boa noite. Então tá. Obrigada. A Ariane, nossa, foi fundamental para essa pesquisa. Vou falar aqui publicamente que ela trabalhou muito, né, Ariane? Todos nós, foi desvendado muitas casas aí que vocês estão vendo. Sim. Que legal. Então, essa desmoronaram, como eu estava falando, né? Não sabemos. Tombados são 3, na verdade. Uma delas é a ponte coberta Alfonso Altraque, que é um caso bem, né, complicado, mas a ponte originalmente foi construída usando a técnica enxaimel, né? Então, claro, ela já teve várias versões. Na última versão
já não tinha praticamente nada de enxaimel, mas originalmente ela era uma edificação com técnica enxaimel. Então, o que está em andamento agora, né, em fase de conclusão? As fichas com as informações e análise arquitetônica desses 60 imóveis e a sobreposição de mapas, né, com os lotes coloniais, então com o mapa lá do século XIX, com a ocupação atual, né? Então, a nossa ideia é fazer essa sobreposição, nós já começamos, mas é um trabalho bem, assim, árduo, porque há toda uma questão de diferença entre o mapa antigo e o atual, né, de escala, tem que ser feito todo um ajuste, então, mas acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Aqui o exemplo de uma ficha, então, eu escolhi mostrar esse imóvel, né, ou nós escolhemos da equipe, porque esse imóvel, ele foi demolido, né, bem nesse processo da nossa pesquisa, então, nós soubemos faz poucos dias que ele foi demolido, foi uma perda muito grande, fica na estrada do Salto 2, fica onde funciona um Pesque Pague, logo no início ali da estrada do Salto 2, para quem entra pela estrada Blumenau. E nessa ficha, então, nós colocamos a implantação, né, várias imagens e as informações sobre a edificação. Aqui, então, são as imagens de junho, que foi a nossa primeira visita, ela estava ainda preservada, íntegra, né? Aí, em julho, teve aquele vendaval, né, aquele ciclone, então já houve o destelhamento. Na nossa próxima visita aconteceu isso, nós não imaginávamos que o proprietário ia começar a demolição em setembro. Então, em setembro, ele começou a tirar os tijolos, e aí um morador ali do entorno fez uma denúncia para nós, né, me ligou, e muito chateado. Nós repassamos essa denúncia para a prefeitura, mas a edificação não tinha nenhuma proteção, ela nem mesmo era cadastrada como unidade de interesse de preservação. O técnico da prefeitura que fez a vistoria, né, sugeriu um tombamento emergencial e o encaminhamento para a Confam, mas eu não sei se isso foi para frente ou não. E em novembro, então, a casa foi totalmente demolida, né? Não existe mais. Então, para vocês terem uma ideia, essa edificação tem escrita ali na porta, né, nessa parte de cima da porta, a data de 1865. Então, era uma casa muito, muito antiga, bem do início da colonização, né, da ocupação. Bom, então, desculpem, só voltando aqui. Agora nós estamos trabalhando na conclusão dessas fichas, então os 60 imóveis já têm essas informações básicas e as imagens, e agora nós estamos trabalhando nessa análise da tipologia construtiva, né? Então, para ver o que foi alterado, o que não foi, quais tem varanda ou não tem, como é a distribuição interna, enfim, informações do histórico, isso tudo está sendo preenchido, né? E aí, nós fizemos uma entrevista. Oi, pode falar. Eu vou interromper, já que a gente pode interromper, eu vou interromper um pouquinho. Eu fiquei curioso nessa edificação ali anterior. Eu havia visto os números ali, só a data dela que é arábico, né? Todos os outros são numeração em romanas, né? Sim. Dá pra, que dá para ver os números ali, eu fiquei intrigado, porque geralmente a numeração é romana e eu vi números arábicos ali. Outra questão, só para aproveitar que eu interrompi, eu estou lendo um livro, acho que vai ser bem interessante para a professora. Ele é desse ano, é da Angelina C. Wittmann, se chama Fachwerk, a técnica construtiva em enxaimel. E ela trata muito das tipologias das edificações, da tipologia urbana, da rural. É bem interessante, assim, acho que vai ser um ótimo livro
livro para contribuição. Desculpa interromper, só porque fiquei na dúvida. Ótimo, é o William, né? É você, né? Reconheci tua voz. Sim. É porque eu não vejo as pessoas. William, obrigada. Eu até assisti a uma palestra virtual da Angelina, né? E era para eu ter comprado já o livro dela, acabei não comprando, mas eu vou encomendar. Foi bom você ter falado, eu estava curiosa para ver o livro dela. Na palestra, ela tratou mais sobre a origem do enxaimel lá na Europa, sabe? Então, é bom saber que ela foca também nas tipologias, isso vai ajudar bastante a nossa pesquisa. Te agradeço a indicação. É muito legal, ela separa as tipologias em urbana, rural, a casa permanente, a casa temporária, as principais diferenças de varandas, de alpendre, de mansarda, é muito interessante, acho que vai ser bem interessante mesmo. Ah, maravilha. Amanhã mesmo eu já vou falar com ela. Obrigada. Bom, então as fichas vão ser concluídas, né? Mas falta pouco. E aí, assim que as fichas forem concluídas, a gente termina essa formatação do catálogo e o PDF vai ser gerado e disponibilizado. Aí eu certamente passarei para vocês. E aqui eu trouxe, então, essa entrevista que foi feita pela Simone Schroeder com o senhor Mário Alfeis, de 83 anos, joinvilense, que era sobrinho de um construtor, carpinteiro, marceneiro, o Henrique Bartol, né? Então, ele, como sobrinho desse construtor, ele tem memória de algumas coisas. É claro, ele não trabalhou diretamente com isso, mas o tio dele foi um conhecido construtor de edificações com técnica enxaimel. Então, talvez, pelo que a gente teve acesso, também, se alguém tiver alguma informação para nos passar, fiquem à vontade, mas até onde a gente conseguiu informações, ele seria o último, né, vivo que teve alguma relação com a construção de edificações em Chaimel. Gostaríamos muito de ter outras fontes, mas, inclusive, a indicação desse senhor foi do Dilnei Cunha, né, que já tinha entrevistado ele há uns anos atrás, mas esse material acabou se perdendo lá na Fundação Cultural. Então, infelizmente, isso se perdeu, mas nós tivemos a oportunidade de fazer, então, uma nova entrevista com ele. Então, nessa conversa, Simone fez diversas perguntas, né, e ele passou informações bem interessantes, né. Ele fala que a única coisa que trabalhei do enxaimel foi essa casa aqui, que é a casa dele, né. Eu com ele, né, com o tio, fizemos essa casa, ele me dava um formão, um martelo de madeira e 1 metro, uma trena. Aí ele riscava a madeira, afundava com um formão de 6 ou 7 centímetros a largura e me dava tudo. Aí eu afundava e mostrava para ele. Tá certo assim? Aí não, tinha que afundar mais. Essa casa é toda encaixada. Como que chamavam? Rabo de andorinha, né? Ele está se referindo aos encaixes. Lembra Alfés, que seguiu a carreira de comerciário. Então, aqui, à direita, é a casa dele, com fechamento em madeira, mas a estrutura é em chaimel. Então, vejam que ele construiu com a ajuda do tio dele, e então, um segundo momento que a gente chama da técnica em chaimel, né? A gente tem aquelas edificações feitas no século XIX, e temos enxaiméis sendo feitas até metade do século XX, né? A primeira lembrança do Mário Alfés, né, do seu tio como carpinteiro, foi quando construiu a casa de seu pai, em 1951, no centenário de Joinville. Alfés afirma que seu tio transformou as paredes de fora em enxaimel da casa que antes era toda de madeira, que é essa casa aqui da esquerda. Segundo ele, ela era de madeira, né, e foram construindo, então, por fora,
com uma estrutura com técnica enxaimel e alvenaria, né? Vejam que essa casa é dos anos 50, ela já tem uma tipologia diferente daquelas edificações da área rural datadas do século XIX ou do início do século XX. De construtores mais antigos do século XIX, nós desconhecemos qualquer registro ou bibliografia, né, aqui da região de Joinville, pelo menos, tá? Filho de imigrantes suíços, então eu também, né, comentei com vocês, não eram, então, todos da Alemanha, né, nesse caso aqui ele tinha essa ascendência suíça, né, e da qual Alfes acredita que o tio tenha tirado os aprendizados da técnica. Ele não soube dizer com quem ele aprendeu a construir, né, a técnica enxaimel. Além da casa do irmão, o Bertolt também construiu casas de enxaimel próximo à empresa Tigre, na rua Ottokar Derfel, além de ações na área rural da cidade. Mas ele também não soube dizer a localização exata dessas edificações. Bom, então, a escolha de uma parte da área rural do município se deu pelo fato que, diante da diminuição das atividades rurais tradicionais em função do êxodo da população rural para a área urbana, este relevante patrimônio material e imaterial corre risco de desaparecer, né? Então, isso foi uma das justificativas, né, do nosso projeto que foi contemplado e que a gente pôde, assim, verificar, né, se certificar em loco que realmente, assim, muitas casas desocupadas, uma realidade de pobreza, né, então são pessoas, são trabalhadores rurais, né, que não têm condições materiais de restaurar essas casas ou de manter, então, com algumas exceções, né, de propriedades que foram adquiridas por pessoas, né, que têm mais dinheiro, que têm mais condições, né, mas a grande maioria delas é de trabalhadores rurais, né, que não têm essas condições, enfim. Então, além disso, as ações de preservação advindas deste estudo poderão contribuir para a permanência dos proprietários dos bens e seus descendentes através de atividades econômicas alternativas ou complementares. É claro, é uma questão bem complexa, né, mas o que a gente vê é os filhos, né, na maior parte das propriedades, se mudando para a área urbana, né, trabalhando com outras coisas, não conseguem mais se sustentar com o cultivo, com as plantações, enfim, e as edificações acabam sendo abandonadas, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem de uma casa que era da OMA, né, como eles falavam, mantiveram intactos os móveis, todos os objetos, a OMA já faleceu, a casa está em ruínas, mas a família não tem coragem de demolir por conta dessas memórias, né, da OMA, dessa figura respeitada da família, mas também não consegue restaurar nem manter. Então, inevitavelmente, essa casa vai desabar, né? Então, como nós podemos agir em relação a isso, né? Ou como nós podemos apontar caminhos, né? Tombar todas elas não é viável, né? Então, é uma discussão que a gente tem que ser feita, né? Tombar, inventariar, trazer políticas públicas de incentivo para isso ser preservado, editais, né? Que já nem existem mais, o SINDEC, né? Já praticamente foi enterrado, descontos de impostos, enfim, isso tudo vai adiantar alguma coisa, né? Enfim, muitas casas são preservadas pelos proprietários a duras penas, por conta de uma valorização que eles têm por essas, como eles mesmos falam, né? Pela sua origem, né? Pelos seus antepassados, isso representa uma memória para eles, eles têm orgulho disso, e outros acham que aquilo ali
é um horror, né, que só atrapalha, né? Então, tem essas duas questões, né? No mínimo, essas duas questões. Várias opiniões dos proprietários, mas, repetindo, a gente não conseguiu fazer esse levantamento, né, com eles diretamente. Alguns só nos receberam e quiseram falar, né? Muitos são desconfiados, não querem falar sobre isso, tem muito medo que pessoas da prefeitura vão lá e tombem, né? E aí a gente tem várias edificações que já foram totalmente alteradas, por exemplo, né? A gente tem essa aqui embaixo da Arataca, que é uma unidade de interesse de preservação, ela foi toda alterada, ela tem só praticamente essa parede aqui da frente preservada, e aqui, que nas primeiras visitas nós nem percebemos que era uma edificação em Chaimel, depois com bibliografia, né, e com o livro da Rosana, em que ela dizia que tinha uma casa mais ou menos nessa localização, andando bem devagar, aí eu consegui encontrar essa edificação com as marcas aqui da estrutura com técnica em Chaimel, que foi transformada num galpão, né, com telha de fibrocimento e tudo isso. Mas essa casa vai ser mapeada, porque era até a publicação do livro da Rosana, ela ainda tinha as características, né, de uma casa em Chaimel, e, enfim, tem toda a questão também da implantação, né, então, na implantação a gente inclui não só o objeto em si, a edificação, mas todo o conjunto de ranchos, né, como se dá a relação desse conjunto com a paisagem. Claro, o nosso foco não é também paisagem, né, a professora Mariluce trabalha com essa área, e também pode ser um desdobramento depois dessa pesquisa, né, analisar a relação dessas edificações com a paisagem. Mas, enfim, é um trabalho bastante grande, né, demanda muito tempo de dedicação, era para ter sido realizado em 6 meses, né, e por conta da prorrogação e também da área e da quantidade de edificações, a gente acabou demorando muito mais do que se previa, né, nessa fase de levantamentos. Então, é um trabalho que ele pode ter uma continuidade, né, em várias frentes de pesquisa. As referências bibliográficas aqui, né, e se alguém, né, além do William, que já me indicou, né, quiser me indicar mais alguma coisa, eu agradeço. E queria pedir para vocês, então, seguirem as nossas páginas no Facebook e no Instagram, também são parte da Contrapartida Social, a gente vai divulgar, né, todo esse material lá. Ainda estamos começando a gerar conteúdo, então, nos sigam para irem acompanhando as próximas postagens lá. E se quiserem, né, conversar sobre esse tema ou sobre qualquer outro relacionado a patrimônio, história da arquitetura, eu estou disponível, né, meu e-mail é anisoto@univille.br, e agradeço muito a oportunidade de poder conversar hoje aqui com vocês, e me coloco à disposição para mais perguntas. Fiquem à vontade. O que eu tinha para passar hoje era isso. Que legal. Que legal. Mariluce, nós temos um tempinho ainda? Que horas vamos começar? Nós temos um tempinho para fazer umas perguntas para ela. Aí depois a gente vai. Que nós vamos. Era às 8 e eu coloquei às 8h30, 8h25 para a gente fazer um intervalinho para levantar um pouco ótimo. e andar. Ótimo. Aí eu vou marcar ali, vou ficar observando e a gente pode perguntar se a Anne topar ficar mais um pouquinho aí. Claro. Legal, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos. Que trabalho legal, Anne. Que trabalho legal. Nossa. Eu vou começar a falar, legal. então. Vai. Tá bom. Tem alguns comentários aqui, né,
Eu nem tinha Então, visto no vai chat. Então, vai comentando aí Eu antes, né? Eu acho. São alguns comentários. Obrigada, pessoal, né? Dando parabéns. Muito legal. Alguém falou que aguardando um projeto aprovado desde o ano passado, a Bruna Lorenzetti. Fala, Bruna, Bruna. Você é arquiteta, Bruna? Não, na verdade é relacionado à dança, mas está dentro daquele edital, né? E foi aprovado, mas até hoje nenhum sinal de... A conta tá aberta, tudo, sabe? Só que eles não chamaram para assinar o termo, enfim. Você falou do Sindec, deu... Ai, ok. Do Sindec. Uma pena. Aonde que você está atuando, Anne, hoje na prefeitura? Eu estou na CEINFRA. Eu acabo... eu faço projetos de restauro lá na CEINFRA. Agora eu estou trabalhando com o projeto de restauro do Museu Fritz Alt, por exemplo, acessibilidade. Estou em teletrabalho, né? Home office. Mas estou na CEINFRA, desde que eu saí da Fundação Cultural, eu estou lá, na verdade. Tá muito triste, né? Eu acho que a gestão está muito triste, está deprimente. Eu sou da Confam, já participei em outros momentos, né? O que eu vejo hoje é uma falta de qualificação do debate, né? Que lá eu acho que virou disputa mesmo, né? E está muito, muito explícito, né? Eu sempre, assim, procurei fazer a crítica, no sentido de construir instrumentos mais eficazes, mais relevantes do ponto de vista, assim, da atribuição do valor e da comunicação do valor do patrimônio, né, para os cidadãos, né, para as pessoas, né, que vivem a cidade, que produzem a cidade. Mas hoje você percebe, assim, hoje cegamente eu defendo o parecer técnico, antes de tudo, né? Esse ano está muito, muito complicado, mas enfim, não vou chorar na rampa. Eu acho que isso faz parte de um processo. Nós estamos experimentando um retrocesso dramático, tanto na área do patrimônio quanto na política cultural de Joinville. Eu fui por muitos anos também do Conselho Municipal de Política Cultural, fui presidente, etc. Mas tá, assim, de chorar na rampa, né? O Sindec, uma grande conquista, mas enfim, e até a junção, né, da área cultural com o turismo, a lógica ela já fica explicitada, né, que é um certo pragmatismo, né, e um uso, né, é uma mobilização da cultura e do patrimônio como recurso econômico, né? Então a lógica está explícita. E, nesse sentido, Anne, eu tenho duas questões para te falar, para te fazer. Primeiro de tudo, né, como arquiteta, né, como pesquisador, o trabalho é lindíssimo, agora, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a importância, qual a relevância social de nós conhecermos, de produzirmos conhecimento. E mesmo, você falou uma coisa que, para mim, agora eu só falo em círculos fechados, não dá para tombar tudo, né? A gente tem que selecionar coisas, a gente tem que refinar, né? Processos de escolha, né? Mas qual que é a importância social desse acervo, né? O que ele traz, o que ele pode impactar na vida da cidade contemporânea? E de outro lado, você mesmo falou que não deu para investir muito, né, vamos dizer assim, no registro, né, do como fazer, né, que seria uma também para a gente pensar em materialidade, né? O modo de fazer. Você não acha que, de uma maneira geral,
quando a gente fala em enxaimel e outras técnicas produtivas, a gente se preocupa demasiadamente em criar ou produzir conhecimento e menos em compartilhar experiência. Ou seja, nós não temos bem ou mal, a gente procura preservar algum enxaimel, né? Um conjunto de enxaimel no meio urbano, no rural a gente está vendo que a coisa está feia mesmo, né? Mas nós não temos nenhum projeto, nenhuma ação, uma política pública que invista no modo de fazer, né? No compartilhamento sobre o modo de fazer. Tanto é que os moradores morrem e as edificações morrem, né? Com eles, né? Quer dizer, dentro desta reflexão que eu sugeri você fazer sobre a importância, a relevância social, né? Desse tipo de patrimônio, né? Que saídas nós teríamos para, de fato, isto penetrar na memória social e na vida contemporânea de uma cidade, pensando no patrimônio edificado. Deu para entender a pergunta, mais ou menos? Deu. São perguntas que eu me faço a todo momento e durante todo também, né? É muito difícil, assim, saber exatamente quais são as melhores ações, né? Como eu já tive essa experiência como gestora, eu fico pensando, né, como o município poderia atuar em relação a esse patrimônio. Então, eu penso que políticas públicas teriam que ser, né, pensadas a respeito, mas focando na sua pergunta, na importância social desse acervo, eu penso que é um acervo que representa uma parcela importante da população de Joinville, que é essa população da área rural, pessoas, né, de trabalhadores da área rural, que foge daquele patrimônio dos palacetes ou, né, das grandes edificações requintadas que a gente tem mais aqui na área urbana. Então, eu até me questiono se também não é por esse motivo que há tão poucos imóveis preservados na área rural, né? Porque é um dos questionamentos que o Bruno faz, por exemplo, na pesquisa dele. E eu vejo uma vontade também dessas pessoas, né, pelos limitado contato que eu tive, é uma vontade de manter aquele tipo de vida, né? Eles gostariam de se manter no campo, mas muitas vezes as condições materiais não permitem, né, que eles se mantenham lá. É, assim, inquestionável que são lugares de uma beleza, né, enorme, são lugares maravilhosos, e se houvesse a possibilidade de haver, assim, uma sustentabilidade para essas pessoas, né, claro que fugindo daquele turismo, né, estereotipado, mas seria perfeitamente viável essas propriedades oferecerem, né, algum tipo de produto, ou um café colonial, ou uma hospedagem, por exemplo, né, são coisas que trariam uma renda extra, por exemplo, para essas pessoas. E a importância social, eu penso que é essa, né, para essa parcela da população também ser conhecida, as pessoas também visitarem essa área rural, são propriedades produtivas, né, produção de arroz nessa área é muito forte, eles também produzem melado, cana-de-açúcar, tem floriculturas, né, não floriculturas, produtores de flores e plantas vendem para floriculturas, enfim, são propriedades riquíssimas, né? E essa questão da técnica construtiva, eu vejo que outros municípios, eles têm isso já, assim, bastante organizado, digamos assim, Blumenau, Pomerode, né? Pomerode tem a rota do enxaimel,
tem várias pesquisas de parceria entre universidade e o IFAM, por exemplo. Lá em Blumenau tem o Foles, que é um construtor do enxaimel, né? Ele tem algumas atuações, assim, do ponto de vista conceitual, né, que eu até tenho algumas divergências, mas valorizo muito o trabalho dele também. São pessoas que foram à Alemanha, voltaram, né, e estão de uma forma reproduzindo essa técnica, mas em Joinville, assim, houve esse corte, né, não há o registro, esse conhecimento não foi mais passado, né, para as gerações mais recentes, e eu, sinceramente, é uma área que eu gostaria de me aprofundar mais, porque não é possível, né, que não tenha algum registro, alguém, enfim, a gente tem nomes de antigos construtores, carpinteiros, mas a gente não tem nenhum trabalho publicado sobre isso, né, pelo menos eu não tive acesso. Então, as ações possíveis, né, para a gente possibilitar a preservação, pelo menos de alguns exemplares, né, dessa técnica enxaimel, eu penso que só podem ir por esse caminho mesmo do incentivo através de políticas públicas, de divulgação. Eu acho também que no campo do turismo, isso, essa área rural é pouquíssimo divulgada, né, claro, sempre falando de um turismo não predatório, né? Mas a gente não tem minimamente um mapa, um roteiro, nada que as pessoas possam visitar, né? E conhecer algumas coisas da nossa área rural. E isso é básico, né? Para uma cidade do tamanho de Joinville. Então, ações podem ser feitas, na minha opinião, e nos últimos anos foram zero, assim, nenhuma ação foi realizada, né? Então, mais que zero já seria uma grande vantagem, assim, na minha opinião. Mas, realmente, os caminhos são muito difíceis, assim, da gente saber o que realmente seria efetivo. Eu não concordo também em tombar tudo, né? Eu acho que não é esse o caminho. E se as pessoas já preservaram até hoje, né, elas podem continuar preservando. Não necessariamente com o tombamento. Eu acho que o tombamento teria até um efeito inverso, né? Educação patrimonial, né, importantíssimo. Essas pessoas não têm conhecimento sobre as edificações delas, algumas não têm nenhuma proteção na sua edificação, mas acham que não podem nem furar a parede com prego, né? Porque em Chaimel elas acham que não podem fazer nada. Há vários tipos, assim, de mitos, né, em relação a essas pessoas. Excelente. Eu também, só a título de curiosidade, se tu quiser também dar uma olhada, uma dissertação recente, que foi defendida por um orientando meu, sobre o projeto de turismo pedagógico no meio rural, e a gente gerou uma coleção de entrevistas bem interessantes, porque a percepção, porque esse talvez seja uma iniciativa que a prefeitura esteja levando, mas ele está muito focado, turismo pedagógico. As crianças vão lá para visitar o meio rural e a gente quis mesmo saber essa percepção das famílias que recebem, traçar um perfil, né, que é muito diversificado. Tem os que vão atrás de uma vida, de um outro ambiente, né, edênico, né, de paraíso, de uma coisa perdida, mas tem muita família que vive e que quer viver lá, né? E eu Sim. digo, Anne, só até como uma ideia futura, né? Eu vejo uma carência do envolvimento, né? Por exemplo, de um mestre de ofício. Eu nem falo isso mais na Confam, já falei isso há algum tempo. Eu falo, olha, quem que ouve as pessoas, né? Esses caras que sabem fazer enxaimel, alguém já registrou? Alguém leva esta pessoa para a escola ou
da Casa da Cultura, né? Isso está muito, muito forte quando a gente pensa em outras lógicas de proteção do patrimônio, por exemplo, no Japão. O Japão não pode tombar as coisas, porque tem terremoto, cai o tempo inteiro as coisas, né? Então, o que eles investem, né? Com todas as críticas que tem, eles investem na transmissão, porque o jogo da proteção, né? Você precisa proteger para transmitir, porque é algo bom, né? É algo que pode ser bom, você deseja deixar de herança, né? Então, eles investem muito na transmissão a partir desses mestres. Quem sabe depois desse levantamento que vocês fazem, né, a gente possa, né, contar, e a gente até pode estabelecer uma parceria, né, de rodas de conversa, de modos de fazer. Você já pensou que maravilha, né? Isso a gente Excelente. a gente pode perspectivar como futuro até para o nosso programa também, né? Alguém que se interesse, estabelecer parceria com vocês, viu? Achei muito legal. Mais uma vez, desculpa de tomar tanto tempo, mas parabéns pelo teu trabalho, e da Simone também, viu? Obrigada. A minha pergunta também era muito parecida, não vou reforçar aqui. Eu acho que você já comentou bastante, mas eu só vou comentar o que me veio também em mente, essa ideia muito importante de um projeto para comunicar, para uma inserção social. Eu também pensei assim como Elanil, porque a gente está muito dialogando sobre isso, e é muito importante esse processo de inserir no meio, assim, porque nós fizemos algumas aulas, assim, práticas, assim, na disciplina Johnny e Roberta, nós fizemos, assim, por exemplo, algumas aulas práticas, né? Vamos dar uma girada aí pela área rural, sabe? E a gente parou em algumas casas, entrou e fomos lá para o lado rural, lá da Casa Flight, sabe? Uhum. E essa experiência, assim, de então, ter esse contato, conversar com as pessoas que moram lá, que vocês já comentaram um pouco, mas foi uma experiência muito boa e que você tem toda a razão, um roteiro. Se bem que um roteiro já é uma coisa assim muito mais complexa, mas pelo menos sei lá, caminhar pela área rural, sabe? E conhecer um pouco. Eu também não sou pelo tombamento, porque eu não sei, isso não é uma forma de proteger, mas tem muitas famílias que querem proteger também. Eu orientei o trabalho de iniciação científica o ano passado ou retrasado de uma aluna de arquitetura. Daí eu disse para ela, vamos visitar algumas casas numa região, você vai conversar com os moradores, vai pedir licença, né, ver a técnica, tudo. E alguns realmente está nisso que você comentou, eles não têm condições, mas eles gostariam, se houvesse um incentivo, uma política pública, de manter aquela construção, sabe? Eu tenho os depoimentos de alguns, porque essa menina da arquitetura foi da graduação, e ela conseguiu muita coisa. E isso que tu falou deles terem medo também apareceu muito, sabe? Eles têm esse mito, mas eu acho assim que essa ideia de, às vezes eu até estava pensando ali quando eu estava falando assim, vamos, em função dessa aula de campo, vamos fazer um roteiro de algumas casas que alguns querem, autorizam para ter uma aula, para ter uma conversa com eles, que a gente já fez algumas vezes, eles adoram também parar para conversar, alguns, né? Eu acharia alguns. assim alguns gostam. Alguns não. Eu acho que são poucos, né? Pouquíssimos. Mas isso já seria assim, uma coisa muito boa nessa ideia que a Elanil está falando ali da inserção social da comunidade, né? Não estou dizendo um turismo, sabe? Estou dizendo assim, de poder os alunos, de poder alguns professores que querem também levar seus alunos, sabe? E você falou muito bem, eles
podia ter essa experiência de ir lá tomar um café, ou mesmo só visitar, né? A gente também não quer atrapalhar muito a família, mas se eles pudessem, se a gente pudesse fazer alguma coisa assim pequena e depois ampliar, né? Era isso que eu queria falar, assim, porque é muito bom também esse contato com essa paisagem, mesmo que alguns acham assim, urbano não é paisagem também, é uma paisagem urbana, pudesse ter esse acesso, assim, Isso é uma forma de proteger, porque, lembrando muito bem os nossos autores queridos, né, o Amado da Ilanil, o Sertor, ele fala uma forma de proteger é usar, né, uma forma de... é o uso. Então, acho que essa seria uma ideia boa, se possível, né? Sim. Concordo totalmente. E, assim, até durante essa epidemia, para mim, foi maravilhoso ter que fazer esses levantamentos na área rural, porque era uma forma de sair, respirar, sabe, ver aquela paisagem. Levava minha filha, que também ficava encantada, ia tomar banho de rio, né? E sem aglomeração nenhuma, uma maravilha. Então, são paisagens belíssimas, assim, né? É uma riqueza maravilhosa aqui de Joinville e tem muitas pessoas que frequentam, andam de bicicleta, muitos grupos, né, de ciclistas, mas são grupos, assim, muito restritos, né? Ou as pessoas que vão tomar banho de rio, que já têm esse hábito, mas tem muito a ser conhecido ainda, e eu vejo, assim, que não há muita relação da população urbana com essa população rural, é como se fossem duas Joinvilles totalmente diferentes, né? Essa é a minha percepção, pelo menos. Muito bom. Eu não estou tendo acesso ali ao chat, porque eu estou no computador do meu marido, por isso que tem um tal de Enoricarelli ali, que o meu computador, eu não estou com acesso aqui ao carregador dele, esqueci o carregador dele. Mas eu quero elogiar teu trabalho, quero dizer assim, que achei muito, muito bonita a tua pesquisa, e como que essa escavação, né? A gente fala dessa escavação, do que tinha de registro, é complicado de acesso, né? E você colocou muito bem, né? As experiências desses construtores, né? Desses carpinteiros, pode-se dizer assim, né? Não ficou registrado, né? Então, isso dificulta um pouco, né? Mas eu acho que esse teu trabalho vai ser muito bom para a gente fazer um trabalho conjunto com o nosso programa, sabe? Mesmo começando por uma aula, dessas aulas de campo que a gente faz, andando pela área rural, a gente pode chamar, a Ilanil faz uma aula andando pela cidade, a gente pode fazer uma outra andando pela área rural, e se você pudesse participar, um dia a gente podia combinar com essas pessoas que aceitam e fazer umas visitas, assim, numa aula de visita da paisagem, a gente pode chamar andando pela paisagem, alguma coisa nesse sentido. Eu vou adorar. Podem contar comigo, vai ser maravilhoso. E agora os nossos cursos de arquitetura de São Bento e Joinville vão ser integrados, então também vou provavelmente dar aulas para os alunos daqui também, né? Então, vamos estar em Anny, contato. tu estás fazendo doutorado? Eu não entendi, Ilanil. Tu estás fazendo doutorado? Não, já está nos meus planos. Eu quero fazer a prova do ano que vem. Quero então, entrar no programa. Eu quero te convidar e eu vou lançar um desafio para ti, né? Porque tu desenvolve um trabalho, mais uma problemática, uma problematização muito potente, né? Que está relacionada à condição rural. Quer dizer, você tem que pensar políticas de proteção, né? Políticas de valorização do patrimônio edificado rural, mas articulada à vida, né? Ao mundo social desse, né? Esses dias, obrigada, amor. Esses dias nós tivemos uma discussão muito bacana no nosso grupo, né? Que nós
até falamos a dificuldade da gente pensar na proteção do patrimônio, por exemplo, rural, né, atrelado a uma política de soberania alimentar. Pensa bem, você tem pequenas propriedades que geram, tem agricultura familiar lá, né? E em função, a gente não consegue, a gente vê só uma parte da coisa. Olha a potência que isso poderia... A academia responder isso, a universidade responder isso, eu não sei como, mas atrelar, problematizar essas questões. Porque hoje, o que você tem? Você pode ir lá no supermercado, tudo industrializado, tá bom, mas olha... Vê o que eles fazem, né? Quer dizer, a casa, o enxaimento é parte da vida, né? E como é importante para a cidade eles continuarem na agricultura familiar, né? E é bem importante. Uma soberania para nós. Eu não estou falando de segurança, estou falando de soberania alimentar. Eu estou achando isso muito legal, essa ideia. E eu estava pensando mais, assim, também, você poderia, a partir dessas experiências que tem, por exemplo, o Japão, eu vi uma palestra num evento que eu fui em Minas Gerais sobre paisagens culturais, de uma pessoa, de uma japonesa mesmo, que veio do Japão e deu a palestra, de como que eles fazem essa proteção, né, e que a Ilanil está falando, e eles reconstroem, eles constroem cada 20 anos um determinado Sim. tipo lá de construção de casa, e reconstrói junto também, e vão transmitindo esse... Isso seria uma experiência fantástica, uma proposta muito boa também. Eu acho que, pelo que você falou também, pelo que eu vi, eu não sou da área de jeito nenhum, não sou arquiteta, mas assim, pelo que eu vi, pelo que eu li, é uma experiência que seria fantástica, né? Essa proposta. Sim. Seria algo inovador, uma inovação que tu faria também nessa tua tese. É uma ideia que eu estou tendo aqui agora também, sabe? Só ideia, é bomba para você, né? Pois é, fazer ideia. E eu orientei uma dissertação, já umas duas, que trabalhou com essa área, com alimentação, mas uma foi aqui nessa região do Piraí também, com o queijo coquise, e tem tudo a ver, sabe? Está tudo ligado, isso mesmo que a Ilanil está falando, sabe? Porque é uma coisa mais abrangente mesmo, e como você diz, né? Não vamos tombar tudo. Como é que você vai proteger? Você vai proteger as pessoas, o direito delas permanecerem, delas trabalharem daquele jeito, de ter aquele estilo de vida. Ora, é a riqueza disso que nos faz aprender, né? Se houvesse uma política pública, as escolas podiam ter projetos de extensão de arquitetura em que envolvesse a reconstrução, vamos supor, de alguma casa que está ali, que o agricultor quer reconstruir, não pode. Já pensou que ideia fantástica, que aprendizagem seria Sim. É até uma dificuldade que nós temos para restauro, porque não tem ninguém que trabalhe com essa técnica. Então, os restauros ficam com uma qualidade bem questionável, né? E quanto ao doutorado, nossa, são tantas possibilidades, até aqui em casa eles já sabem que ano que vem eu vou fazer a prova para entrar no doutorado, então me aguardem. Já está assim planejado. E já está pavimentado, porque tu já tem tema, e aí já tem um monte de possibilidade e problema. Nossa, e vai ser uma baita de uma contribuição isso, né, gente? Nossa. Por favor, né? Pelo amor de Deus, você pensar numa valorização do edificado a partir da condição de vida das pessoas. Olha que potência é isso, Anne. Maravilha. Maravilhoso. Estou animada lá, já. Moçada, vamos lá fazer pergunta para a Anne. Aproveita. Olha, já estamos terminando o tempo, que eu estou olhando, terminou o tempo, já passou um minuto. Não quero tomar muito tempo da aula de vocês. Eles têm que apresentar hoje também, Anne. Tá. Não, então eu agradeço muito, eu sei que é final de ano, é uma loucura, agradeço vocês terem me dado essa... Foi uma grata surpresa para mim, Anne, gostei demais, viu? Demais, e não esquece de compartilhar com a gente esse material depois. O William não vai falar nada, William?
Eu também, Anne. Na verdade, tem bastante coisa para falar, né? Eu vou agradecer. Faz aí um comentário também. Em nome da turma. Faz um comentário em nome da turma, vai. Então tá, na verdade eu quero agradecer a professora pela inspiração que nos proporcionou hoje, né? Foi muito interessante, muito legal. É um tema assim que até lembra em alguma coisa o meu tema de pesquisa. Eu acho que a partir disso eu consegui construir mais outras questões que eu posso pensar, né, para minha pesquisa também. E lindo, né? É um trabalho muito bonito, é inspirador, é interessantíssimo. Eu achei que gostaria de perguntar muito mais, mas eu vou incomodar a professora, não se preocupe, professora. Não, a gente tem um canal de contato permanente, né, William? Anne, então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Realmente está lindo. Só destacar. Obrigada. O William foi assim, um aluno muito querido, muito dedicado, depois estagiário, me ajudou muito, eu tenho um carinho muito grande por ele. Agora um colega, né? Sim, então a gente está sempre em contato, né, William? Isso. Obrigada, Essa gente. Essa turma é muito fofa, Anne. E nós, imagino. Ontem a gente estava lembrando, só tivemos 2 encontros presenciais, né, moçada? Foi. E são maravilhosos. Mas, Anne, brigadão, viu? Obrigada, Anne. Tchau. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Grande abraço. Foi uma alegria ver a tua palestra. Tchau. Gente, então 5 minutinhos. A gente vou parar a gravação, tá, gente? Para não gravar a aula junto. Tchau. Tá. Tchau, querido.